Seja bem-vindo a este canal, é sempre muito bom ter a tua presença, que está nos acompanhando e experimentando também esse itinerário com a espiritualidade, muito voltado também àquele caminho que é o caminho dos santos. Bom, estamos trabalhando assim conceitos importantes dentro da vida espiritual. Esse vídeo vai falar sobre essa dimensão do silêncio. Já tem um outro vídeo neste canal aí para você falando sobre um pouquinho desta dimensão do silêncio, da alma tagarela que não é capaz de se comunicar a Deus, usando também os escritos de Thomas Merton, mas também de forma especial o de Santa Faustina, seu diário espiritual. Então a gente quer agora dar um passinho a mais e podermos nos deliciar justamente dessa dimensão que é tão importante na vida espiritual. Você tem vivido bem este silêncio? Como isso tem participado da sua vida? Bom, quero pegar aqui já o Thomas Merton, esses trechos que eu vou ler, está num livro muito conhecido, talvez o livro mais famoso dele, chama Homem Algum é uma Ilha, né? É um livro que tem uma publicação assim mais abrangente, pessoas que nem têm muitas vezes ligação à vida religiosa já leram esse livro, porque os conceitos que o Thomas Merton consegue levantar são conceitos muito importantes para a vida de todas as pessoas que levam a sério uma interioridade, mesmo que às vezes nem são religiosas, mas levam a sério aquilo que é a vida interior. Não são católicos, às vezes são de outras religiões, mas tem essa dimensão de poder olhar para dentro de si e quanto isso é importante. Bom, quero pegar com vocês, diz assim, ele: deve haver um momento num dia em que o homem que faz planos esqueça e haja como se não tivesse. Deve haver uma hora no dia em que o homem que precisa falar fique quieto. A sua mente não forme nem raciocínios e ele se pergunte se o que fez tiveram algum sentido. Deve haver um tempo em que o homem de oração vá orar como se fosse a primeira vez na sua vida, em que o homem resoluto ponha de lado todas as suas decisões como se estivessem quebradas e ele aprenda uma nova sabedoria. Há distinção entre o sol e a lua, entre as estrelas e as trevas, entre o mar e a terra firme, entre o céu noturno e o cume de uma colina. É necessário que o homem pare. E é aí que tem uma expressão aqui muito forte, porque nós, de forma especial, nesse tempo de muitas exigências, de muitos trabalhos, de muitas coisas para levar à frente, nós estamos necessitados, que nós possamos parar. E olha, os caras têm aproveitado há um tempo atrás de muita coisa sobre esses grandes líderes, né? E você vai percebendo, sabe o quê? Que eles começam a levantar cedo. Alguns falam do clube das 5 da manhã, aonde levantam cedo, fazem uma meditação, ou seja, o que eles fazem? Eles silenciam, acalmam, porque eles dizem que antes de tomar todas as decisões que virão, consequentemente depois, ao longo do dia, eles precisam parar consigo mesmo. Olha que espantoso, eles estão percebendo algo que talvez o cristianismo já sabe há anos, os monges já vivem há anos, que é voltar-se ao silêncio. Quantas vezes nós temos tanta riqueza dentro da nossa igreja e nós precisamos que às vezes empresários, homens bem-sucedidos, falem aquilo que a igreja já sabe há tantos anos. A vida monástica é um acordar cedo, um começar a vida em Deus, um silenciar e antes de fazer qualquer coisa, começar com Ele. Algumas pessoas têm descoberto isso, eu quero glorificar a Deus pelas pessoas que têm descoberto isso. Muitas pessoas têm me comunicado: Padre, tenho levantado mais cedo, tenho parado antes de começar o meu dia. Padre, que diferença isso faz na minha vida? Padre, parece que minha vida espiritual ganhou outro sentido. É isso mesmo, a tua vida espiritual ganhou outro sentido. Porque agora, além de você fazer como os grandes empresários e homens aí do mundo inteiro que param um pouquinho consigo, vai fazer uma meditação, né, que é, vamos dizer assim, realmente um silenciar, um caminho de silenciar o coração, você ainda faz um encontro. Porque aí você começa
aprender uma nova sabedoria que faz distinção das coisas. E para você entender distinções das coisas, você precisa de silêncio, porque é o silêncio que começa a fazer distinção. Pega alguma coisa que você não compreende. Quando você não compreendeu uma coisa, quando você achou que aquilo que aquela pessoa te disse não era significativo, você começa a falar na tua cabeça. Porque você discute todos os argumentos daquela pessoa, você rebate aqueles argumentos daquela pessoa. Quando você começa a ouvir e silencia, vai começando a fazer as distinções na sua cabeça. O silêncio é mestre de fazer distinções. O Thomas ele usa expressões o sol e a luz, as estrelas e as trevas, o mar e a terra, o céu noturno e o cume de uma coluna. Tudo começa a fazer distinções. Você vai percebendo que aqui atrás é tudo verde. Mas que esses verdes que estão aqui atrás, embora sejam todos verdes, são muito diferentes um do outro. São tonalidades muito diferentes. E são essas tonalidades diferentes que é capaz de dar a beleza que o homem tem dificuldade de copiar. O que acontece? Você vai começando a fazer distinção. Mas quando eu estou te dizendo isso, você sabe disso, você tem essa informação. Mas quando você para, silencia, olha para tudo isso, você começa a perceber que alguma coisa vai começar a falar com você. E pode ser que essas distinções aqui atrás falem muito sobre você. Depende o quanto você vai parar para escutar tudo isso. Mas é necessário que um homem que tenha muitas coisas para fazer pare. Não é que é bom que faça isso, é necessário que faça isso. E olha, meus caras, eu estou falando isso para homens de negócio, pessoas que têm, mas estou falando também para os missionários que me acompanham, para religiosos que também estão vendo esse vídeo. Vocês sabem disso, às vezes nós estamos com tantas coisas para fazer, embora sejam todas elas de Deus, mas a gente não silencia para escutar ao Senhor. Quantas vezes isso vai martelando? Então precisamos entrar nisso. Deve haver um momento no dia em que o homem que faz planos esqueça e haja como se não tivesse planos, que você não tivesse nada para fazer daqui a pouco. E aí quando você vê homens como Bill Gates, homens assim tão, imagine vocês, com tantas coisas para fazer, né? E eles agindo como se não tivesse nada porque começam a dar valor a essas coisas. Você precisa entender que tem algo aí, algo que precisa ser descoberto. Só que a gente pode ir muito além de tudo isso. Bom, quando Thomas inicia esse capítulo, o capítulo 16 desse livro, ele dá um toque, que até deixei um pouquinho no último vídeo. Ele vai falar assim, olha, a chuva vai cessando e o canto dos pássaros anunciam, de repente, a diferença entre o céu e o inferno. Silencia. Começa a ouvir os pássaros. Começa a ouvir o barulho na sua volta. Quando você começar a ouvir eles, você vai começar a perceber que teu coração vai silenciando. Começa a ouvir. Sai um pouco. Ouve. Você vai perceber que existe uma diferença entre essa criação, ainda mais eu aqui que estou privilegiado, né? Essa criação que canta, que expressa, e o inferno muitas vezes está dentro de nós. Dos nossos problemas para resolver, das nossas responsabilidades, das nossas inquietações, dos nossos milhares de medos, que é uma das coisas que mais nos inquieta, é os medos que nós temos. E aí você vai percebendo que começa a haver uma distinção entre o inferno e o céu dentro de você. E que eles estão convivendo aí junto, dentro do teu coração. E às vezes só estão abafados pelo barulho. Seja o inferno, que a gente quer fazer mais barulho para não percebê-lo, seja o céu, que nós abafamos pelo nosso barulho e silêncio do céu. Bom, Thomas chama isso, e ele vai dizer assim também. Se alguém quer entrar nessa solidão, nesse lugar de encontro com Deus, com uma língua silenciosa, ou seja, parar de falar, ele vai dizer o seguinte: as criaturas mudas, como essas árvores, como os pássaros, vamos dizer assim, que não falam, mas lógico, cantam, vão começar
a partilhar com você da sua tranquilidade. Sinta tranquilidade. Tem um livro que fala sobre o exicasmo, né? Exicasmo é repetição, né? Vamos dizer assim, de chaves, né? da palavra, né? A gente também chama de oração do coração, oração de Jesus, né? Que são pequenas palavras, pequenas frases que ali contém o nome de Jesus e vai sendo pronunciado ao longo do dia, e aquilo depois vai começando a fazer todo um caminho interior em você. Se você ainda não leu, vale a pena ler, chama O Peregrino Russo. É um homem que vai justamente peregrinando pelos mosteiros em busca de poder conhecer o exicasmo, essa oração do coração que levou centenas, milhares de monges até o Monte Athos para aprender essa sabedoria. E ali, nesse monte, havia muitos discípulos, pessoas que queriam aprender. E uma pessoa que participou de todo esse caminho, né, ela falava assim, uma vez o monge me pediu para que eu ficasse olhando para a colina, que eu sentasse e ficasse olhando para a colina. E ele ficava olhando para aquela colina, silencioso, e ele tinha que aprender a orar como aquela colina, como aquela montanha. E aí, silenciou. E aquela montanha, aquela colina, começou a falar com ele. Vai começando a partilhar do mesmo silêncio. E ela começa a ser uma expressão para você, começa a ter um sentido. Você já não quer usurpar, você não quer apropriar-se daquilo. Porque o homem, na maioria das coisas que ele vê, ele quer ter posse, né? Diga isso na sexualidade, porque quando vê uma mulher, quando vê uma mulher que vê um homem, que quer se apropriar do outro. Diga também uma madeira que quer tornar ela um móvel, que quer tornar... A gente quer sempre fazer algo, apropriar-se de algo. Mas de repente você começa a partilhar daquilo que está ali. E às vezes nós não temos essa beleza toda como eu tenho aqui, mas a gente tem um quadro de Nossa Senhora, nós temos um ícone, nós temos uma possibilidade de ver ou contemplar alguma coisa dentro da nossa casa. Você vai perceber que aquela coisa vai começar a silenciar você. Então vocês vão partilhar desse silêncio. Mas aí ele fala assim, mas se entra com o coração, quando tudo aqui dentro silencia, o silêncio das criaturas, ele falará mais alto que a língua dos homens e dos anjos. Porque agora a criação começará a gritar, porque você encontrou o silêncio. Então ela vai falar de uma forma tão profunda que ela não parece mais uma fala ou uma partilha do seu silêncio. Parece realmente uma voz que penetra dentro de você. E ela começa a te falar e fazer com que a tua vida tenha distinções entre aquilo que vale a pena e aquilo que não vale a pena. E esse é um outro sabor do silêncio. Porque a pessoa, quando ela começa a entrar no silêncio, sair do silêncio se torna muito custoso. É ruim sair do silêncio. Quando você entra no silêncio, sair dele é muito difícil. É difícil entrar e depois que você entra, você não quer sair. Essa que é a verdade. O que acontece? Como aquele silêncio é sempre um ato de encontro com Deus, a alma sente que ao falar, ela corre o risco de perder aquela presença. Então o que ela faz? Ela fala pouco e aquilo que ela fala passa a ter um novo valor. Por que ganha um novo valor? Porque tem um custo muito grande. Então não vale a pena falar por qualquer coisa, não vale a pena se comunicar, mas você vai se comunicar com uma expressão de uma graça, de uma sabedoria que brota de dentro de um silêncio. Por isso que os homens de oração, os homens silenciosos, eles eram muito procurados pelas pessoas, porque brotava deles uma sabedoria, um conhecimento que não era próprio de uma pessoa normal. E não é que eles leram bibliotecas de livro, não. Tem um grande intelectual, né, o Leandro Carnal, ele falava uma expressão, né, que uma das coisas que ele falava assim, que incomodava era que ele sabia que existiam pessoas como Santo Agostinho, que não tinham quase nada de uma biblioteca e eram muito mais inteligentes do que ele, que já leu milhares de livros.
ou seja, que tem uma biblioteca ampla, e provavelmente Agostinho naquela época, né, no começo aí do milênio, praticamente talvez tivesse 10, 5 livros, mas a sabedoria era incrível. Porque não é o tanto que se lê, mas o tanto realmente que recolhe daquilo. O tanto que daquilo você faz este caminho. Porque a criação pode te dizer muitas coisas que os livros não podem contemplar. E aí você vai percebendo nesses homens, e muitos deles simples, né? Pessoas que não tinham instruções, uma sabedoria, um conhecimento, que quando eles falavam, se reconhecia logo que era de Deus. Não era possível. Tamanha simplicidade e tamanha profundidade. É uma mistura, se mistura simplicidade e profundidade. Não precisa falar palavras diferentes, ou palavra que a gente depois tem que procurar no dicionário para saber o que é, não. Eles falavam palavras simples, penetravam o coração, mas eram ricas de silêncio, porque eram ricas da presença de Deus. E aquelas palavras, sabe o que elas faziam? Geralmente, elas silenciavam a gente. Elas silenciam. Eu tenho muito experiência, né? Às vezes quando eu vou lendo essas obras, como a do Thomas Merton, de tantos autores espirituais, a única coisa que eu sinto é falar assim, tenho que me silenciar. O que eu vou dizer? Eu tenho que ficar mastigando essa palavra aqui por algum tempo. Tenho que deixar ela fazer o efeito, porque ela tende a me silenciar, porque é uma sabedoria, uma riqueza tão simples, tão sutil, tão profunda ao mesmo tempo. Às vezes, numa só frase, tem tanta coisa que você fala, meu Deus, não pode ser produzido por obra humana. É Deus que está comunicando através dessa pessoa. Então ele vai dizer, os silêncios dos lábios, né, da imaginação também, todas essas coisas faz separações, distinções. Elimina os desejos desordenados que há dentro de nós. Quantos desejos desordenados, quantas vontades que não são as de Deus, meus caros. São vontades que não são de Deus, e isso aí é muito importante para nós. Descobrirmos as vontades que não são de Deus. Descobrir que até que nós temos boas intenções, bons propósitos, mas eles já não importam, simplesmente pelo fato de não serem, ao momento, naquele momento, a vontade de Deus. Então nós começamos a fazer distinções, porque isso é próprio do silêncio. Ele vai dizer que os que fogem do silêncio, fogem de fazer as distinções. Não querem fazer distinções. Querem manter as suas próprias visões, querem manter a própria forma de pensar, os seus próprios desejos. Não querem distinções. Por isso, a gente fabrica isso, a gente acha as nossas ideias, né? Eu não estou falando aqui ideias no sentido de palavra de Deus, porque isso aqui há um só caminho, uma só verdade, e a igreja nos estabelece aquilo que é a verdade, nos dá isso através da tradição. Isso aqui é certo, siga, vá em frente, isso aqui são coisas que são fundamentos de fé. Mas eu digo daquilo que são as opiniões do dia a dia, das confusões que acontecem, aquilo que é na vida relacional nossa e das pessoas, aquilo que na nossa vida econômica, política. Então, o que faz? Não faz mais distinções. Não querem ver muito claro, preferem a confusão. Um homem que ama a Deus necessariamente ama o silêncio, de medo de perder o seu senso de discernimento. Tem medo de não fazer distinções, de não perceber aonde está a vontade de Deus, o que tem que fazer. Ele teme o barulho que embota em cada experiência o senso agudo da realidade e evita o incessante movimento que desmancha o contorno dos seres num monte de coisas indefiníveis. Ou seja, que não se define. O que é isso? O que são essas expressões? O que são essas coisas? Parece que você não vai definindo. O santo é indiferente nos seus desejos, mas de modo nenhum indiferente nas suas atitudes. Ou seja, ele pode, vamos dizer assim,
ver que os seus desejos e deixá-los de lado. Mas ele não é indiferente às suas atitudes, ele percebe, faz distinções e sabe por quê? Porque ele quer tomar a atitude certa, porque ele quer olhar para a realidade e saber para onde Deus quer que ele vá. E como é o homem que não busca a santidade? Vou encerrando com isso. Thomas Merton ele pega uma imagem para falar disso. É como se Thomas fosse agora visitar um cemitério, olhasse lá o túmulo de alguém ali e ele diz assim: aqui há um defunto que fez da indiferença o ídolo, ou seja, fez o barulho, não silenciou, então ele não fez distinção, então ele fez indiferença com qualquer coisa, não fez diferença nada. Sua oração, em vez de inflamar, ele está falando de um homem que ora, tá bom? Está falando mais para mim e para você que também buscamos a oração. Em vez de inflamá-lo, apagou-lhe o calor. Seu silêncio não é atento a nada, não escuta nada e nada tem a dizer. Porque o silêncio que não escuta nada, não ouve nada, né? Ou seja, não participa de nada, não coloca isso, não tem nada a dizer. Uma alma que não silenciou, na verdade, não tem nada a dizer. Tudo que ele vai falar são meras repetições daquilo que ele foi formando, do que ele pensa em relação, e vai só guardando informação, juntando todo mundo que pensa igual. Mas faz distinção. Distinção. E aí, ele vai dizer assim: venham as andorinhas, façam ninho em torno desse homem, ensine seus filhotes a voar no deserto que ele fez da sua alma. E assim ele não ficará inútil para sempre. Venham, andorinhas, venham pássaros, pelo menos coloquem, pousem aqui no túmulo deste infeliz, deste homem de muitas palavras, porque pelo menos assim, ele que não fazendo silêncio, não teve nada a dizer para o mundo, morre assim, sem nada a deixar, pelo menos no túmulo possa ter alguma utilidade a vida deste homem. Pelo menos para as andorinhas pousar, as aves fazer ninhos, porque perdeu a grande utilidade, não é a utilidade do mundo, é a utilidade de ser alguém cuja vida silenciosa, cuja vida de entrega, as virtudes são consolidadas no silêncio, como disse no outro vídeo. Começa a dizer muitas coisas. Olha, conheço pessoas que já faleceram há algum tempo, não estou falando de santos não, assim, de altar, pessoas que faleceram há muito tempo e as pessoas continuam falando. E muitas vezes não falo das palavras que ele disse, não, falo das atitudes dessas pessoas. É muito bonito, porque é muito concreto, muito profundo. Almas que expressaram a vida de uma forma silenciosa, sem muitas palavras, mas, sobretudo, com aquilo que saía do seu interior, o desejo de amar. E é lógico, há pessoas que serão chamadas a falar, mas devem falar porque o amor que está dentro dele, da qual eles encontraram, o lança a falar, o joga para que possa comunicar. Mas permanecemos nesta busca do silêncio, porque nós também precisamos parar. Você tem muita coisa para fazer, tem muitos planos. Pois é, chegou a hora em que um homem que faz muitos planos, tem muitas coisas para fazer, tem muitas atividades durante o dia, precisa pensar que não tem nada e parar e silenciar um pouco, porque senão tudo que ele vai fazer no continuar do dia, nada vai dizer, nada vai lhe comunicar e vão perder o sabor. Começa a oração, mas a oração não traz mais calor ao coração, não aquece, não no sentido do sentimental, mas no sentido de realmente trazer vida. Por isso, pense que nada é por acaso, Deus está te chamando a ficar com Ele, recolha-se no Senhor, silencie o coração. Deus vos abençoe, nos encontramos numa próxima formação. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.